Então, moçada, vamos lá? Olha só para você ver que simplicidade. O seu m aqui no caso, ó, lembra que eu estou aqui diante de uma equação diferencial, onde eu quero verificar se ela é uma forma diferencial exata. Então, para isso eu tenho que pegar aqui, ó, e ver ela nesse formato, m de x, y, dx, mais n de x, y, dy, igual a zero. Ela vai ser uma forma diferencial exata se o my for igual ao nx. Beleza. Só que nesse caso aqui, o meu m é esse aqui, o cosseno. O meu m é o cosseno. E o meu n é isso aqui tudo. O meu n é isso aqui tudo. Então, se eu pegar aqui o my, a derivada do m em relação a y, não tem y nenhum aqui. Então, a derivada disso aqui dá zero. A derivada em relação a y do m dá zero. E a derivada do n em relação a x, se você pegar aqui a derivada do n em relação a x, isso aqui não tem x. Então, isso aqui é uma constante em relação a essa derivada. Ela é uma constante. Então, a derivada eu vou derivar nx, né? Então, eu vou derivar o seno de x em relação a x, da cosseno de x. Então, vai ficar assim, ó, 1 mais 2 sobre y, tudo isso multiplicado pelo cosseno de x. E aí você pode observar que essas coisas não são idênticas, né? Eventualmente, se você colocar o x aqui π sobre 2, você vai ter uma igualdade. Mas você não tem isso aqui acontecendo sempre. Eu preciso de uma igualdade entre as funções. Então, são diferentes. Ó. Então, a forma diferencial não é exata. Do jeito que está aqui nesse momento, eu não consigo achar uma função que é derivada em relação a x dá isso e a derivada em relação a y dá isso. Então, são diferentes. Então, a minha ideia é eu conseguir multiplicar os dois lados por uma função apropriada e de tal modo que essa função apropriada faça com que a igualdade aconteça. Então, vamos lá ver que função que é essa. Primeira coisa, vamos buscar o mi como uma forma de que jeito, né? Vamos supor que você fala o seguinte, olha, o meu mi, eu quero que seja um mi de x. Ou seja, ele não tem y, vai ser um L elevado a x, vai ser alguma coisa de x. Aí, nós temos ali que, nesse caso, é até bom a gente pensar no seguinte, como é que seria um método de memorização rápida para a gente achar esse mi aqui? É elevado à integral, olha aqui, é my menos nx dividido por n, né? Ó, my menos nx dividido por n dx. Mas isso aqui é se essa expressão aqui me der uma coisa que dependa somente do x. Então, eu tenho que verificar isso. Será que isso aqui dá uma coisa que depende só do x? Vamos ver aqui, ó. My menos nx dividido por n, isso aqui dá my, tá aqui, é zero. Zero menos nx. Ó, my menos nx dá o quê? Cadê o nx? Tá bem aqui, ó. Então, eu já vi que vai dar problema aqui, ó. 1 mais 2y, não, 2 sobre y, ó, 2 sobre y, vezes cosseno de x. Então, aqui está o mx, não, perdão, o my menos o nx. Dividido por, sempre dividido por esse último aqui. Esse aqui é n, aqui embaixo é n. Na outra lá você vai ver que é my, e aqui embaixo é n também. Então, dividido pelo n. Quem é o n? O n, cadê o n aqui em cima? Tá aqui o n, aqui, ó. O n é esse aqui. Então, aqui eu tenho assim, ó, 1 mais 2 sobre y. Ó, 1 mais 2 sobre y, vezes aqui seno de x. Seno de x. Olha, eu achei que não fosse dar certo, mas acontece que parece que deu. Sabe por quê? Ó, 0 menos isso aqui tudo, esse zero some, desaparece. Agora, por sorte, muita sorte mesmo, olha aqui, ó. Esse 1 mais 2 sobre y e aqui embaixo esse 1 mais 2 sobre y, cancela.
E eu vou ficar só com isso, ó. Vai ficar assim, ó, menos cosseno de x dividido por seno de x. Olha que beleza, hein? Então, veja que o meu my dividido, menos nx dividido por n, deu uma coisa que depende só de x, que é o que eu queria. Então, eu posso prosseguir, eu posso vir aqui e calcular quem é que, de fato, será essa função mi. Então, eu venho cá e falo assim, bom, então esse mi que eu estou procurando, ele vai ser assim, e elevado à integral, essa expressão aqui, my menos nx dividido por n, deu isso aqui, menos cosseno dividido por seno. Cosseno dividido por seno é cotangente, não é? Cosseno é cotangente. Então vai ficar assim, ó, menos cosseno dividido por seno, que dá cotangente. Cotangente de x dx. Ou então deixa cosseno dividido por seno mesmo. É porque a cotangente, a integral dela é tabelada, né? A integral dela é tabelada. E quanto que é a integral da cotangente? Alguém está lembrado? Não acredito que vocês não sabem a integral da cotangente. Ó, meninos, é o seguinte, ó, dá ln do seno. Por quê, hein? Ln do seno da coisa. Na verdade, se você deixasse aqui cosseno dividido por seno, é fácil. Imagina aqui, ó, cosseno de x dividido por seno de x, dx. A mudança de variável aqui é a mais simples possível, né? É u igual a seno de x. U igual a seno de x, de onde a gente obtém que o du dá cosseno de x dx. Aqui em cima está o cosseno de x dx. Então aqui vai ficar assim, integral de 1 sobre u, que u é o seno. U é o seno. Esse de cima aqui é o du. Isso aqui dá ln de u. Ora, mas o u é seno, então dá ln do seno. Então dá ln do seno. Então isso aqui, ó, pode colocar aí no balão. Então isso aqui em cima vai ficar assim, ó, e elevado a menos integral da cotangente é ln do seno. Então vai ficar assim, ln do seno. E é elevado a L, assim, perdão. Aqui, ó, quando você pode pegar esse menos 1 aqui e subir com ele para lá, né? Se você fizer isso, aí vai ficar assim, elevado a ln do seno de x elevado a menos 1. Esse seno de x elevado a menos 1 aqui não é o arco seno. Esse menos 1 é expoente mesmo. E aí, no caso, olha só, aqui é elevado a ln da coisa. Então, aqui vai ficar assim, seno a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre seno. Esse menos 1 aqui não é de função trigonométrica inversa. Esse menos 1 é de expoente mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre seno. Então, veja, olha só, portanto, eu acabei de encontrar aqui o mi de x, ele é 1 dividido por seno. Então quer dizer que a função que você vai multiplicar os dois membros para ter essa igualdade aqui entre o my e o nx é 1 dividido por seno. Ou seja, a nossa integral vai ficar, a nossa equação diferencial vai ficar assim. Você vai multiplicar os dois lados por 1 sobre seno. Então vai dividir os dois lados por seno. Então vai ficar assim, cosseno de x, aqui vai ficar dividido por seno de x. Ó, é para você multiplicar os dois lados por 1 sobre seno. E aqui vai ficar dx. Depois mais 1 mais 2 sobre y, multiplicado ali, já tinha um seno, né? Já tinha um seno ali, ó. Aí você vai aqui dividir por seno também. Igual a zero. Multiplicou os dois lados por 1 sobre seno. Agora observa que... faltou o dy. Isso aqui tudo vezes dy. Igual a zero. Observa o que vai acontecer. Esse aqui cancela com esse. E aí você tem aqui uma função que depende de x. Cosseno dividido por seno é a cotangente. E aqui não tem y mais, ó. Não tem x mais, só tem y. Então, esse aqui é o seu novo m, e esse aqui apenas é o seu novo n.
Se você pegar o m e derivar em relação a y, o que dá aqui? O que dá a derivada disso aqui em relação a y? Dá zero. Ó. Se você pegar esse m e derivar em relação a y, dá zero. E se você pegar esse n, agora não tem mais isso aqui não, né? Sim. Se você pegar esse n aqui e derivar em relação a x, quanto que dá? Zero. Dá zero. Então, ela não era uma diferencial exata. Agora, ela é uma diferencial exata. Então, agora aqui segue tudo aquilo que nós vimos no começo desse encontro nosso. Né? Não dá para resolver agora, porque o tempo acabou. Mas assim, você procura uma função que é derivada em relação a x ds aqui e a derivada em relação a y ds. Que não é difícil fazer isso aí. Tá? Então, olha só. Depois que a gente multiplicou os dois lados pelo fator integrante apropriado, que no caso aqui era 1 sobre y, aí nós chegamos nessa forma diferencial aqui. Né? Ficou cosseno sobre seno, que na verdade, se você quiser, pode colocar cotangente. dx mais 1 mais 2 sobre y dy. E aqui nesse caso eu tenho a característica, que é a derivada do m em relação a y dá zero e a derivada do n em relação a x dá zero também. Então ela é uma forma diferencial exata. Então existe uma função onde que quando você deriva em relação a x, ela vai dar como resposta aqui cosseno dividido por seno. Cosseno dividido por seno é cotangente. Cotangente de x. E quando você derivar em relação a y, dá 1 mais 2 sobre y. Agora eu quero descobrir quem é que são essas funções, quem é que é essa função. Então, para descobrir quem é essa função, eu vou integrar dos dois lados. Quando eu integro dos dois lados, eu vou integrar dos dois lados em relação a x. Então eu vou ficar assim, ó, com f de x e y igual a integral de cosseno dividido por seno, que eu fiz agora com vocês aqui. É ln do seno. Então aqui vai ficar assim, ln do seno de x mais uma constante, constante essa que depende do y, né? Constante essa que depende do y. Porque quando eu integrei em relação a x, aqui eu obtenho uma constante, essa constante pode depender do y. Aí essa função aqui é a minha candidata, ela está, na verdade, incompleta. Falta descobrir quem é que é essa constante aqui. Mas para descobrir quem é essa constante, você vai e encontra a derivada em relação a y, que é essa outra aqui, ó. Tem que dar esse número aqui. Aí você encontra aqui derivada em relação a y de xy, derivada em relação a y. Para derivar isso aqui em relação a y, não tem y aqui, não tem. Então a derivada disso aqui dá zero. Do lado de cá você vai chegar aqui, ó, a derivada dessa função ali em relação a y. Então eu tenho aqui, ó, fy dá 1 mais 2 sobre y e fy dá c' de y. Essas coisas devem ser iguais. Então aqui tem que dar 1 mais 2 sobre y. Olhando só para cá, aí você agora pode pensar assim, bom, como é que eu encontro esse c' de y? Basta integrar dos dois lados, integra em relação a y. Se você integrar em relação a y de cá e integrar em relação a y de lá, aí você vai obter assim, que essa constante, que é uma constante que depende só do y, essa constante, ela vai ser assim, ó, a integral disso aqui, integral de 1 mais 2 sobre y, disso aqui tudinho, em relação a y. Então, a integral de 1 em relação a y dá y. Integral de 2 sobre y em relação a y vai ficar 2 vezes ln de y, mais uma constante. Agora aqui é uma constante mesmo, uma constante simples, né? Uma constante comum. Então essa constante que estava aqui, que era desconhecida, agora já não é mais. Ó. Portanto, a minha função f de xy é igual ao que eu já tinha lá, ln do módulo do seno de x, e depois mais a constante. A constante é essa que eu acabei de encontrar aqui, ó. Y mais 2 vezes ln de y mais uma constante k. Essa aqui é a função. A solução da minha equação diferencial, ela é a minha curva de nível. É o que eu obtenho quando eu fizer isso aqui igual a um Czinho. Porque essa curva de nível é que vai me dar essa característica, que é a diferencial dá zero. Se você aplicar a diferencial à direita e à esquerda, derivada dessa constante aqui vai dar zero. Então a solução do meu problema fica sendo assim, ó, esse k passa para cá, fica um c menos k, que eu vou chamar de czão.
Então, a solução da minha equação diferencial é dada implicitamente por essa equação aqui, ó. Ln do módulo de seno de x, Ln do módulo de seno de x, mais y, depois mais 2 vezes Ln do módulo de y igual a um czão. Então, a solução da equação diferencial é dada implicitamente por essa igualdade aqui. Pronto. É o que tinha faltado.